Olá, como você está? Espero que bem. Eu vou muito bem e melhor agora com vocês aqui para podermos compartilhar um novo tema, o poder dos relacionamentos. Você já pensou o quanto isso é impactante na sua vida? Bom, eu quero então te dizer muito boa noite, muito bem-vindo. Bem-vindo a esse momento, ao pessoal que está conosco aí já há muito tempo, pessoal da Unip que nos acompanha, meus familiares, amigos dos amigos, que estão sempre aqui compartilhando novos temas. Muito boa noite para você e seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se acolhido. Muito prazer em ter você aqui essa noite conosco. E eu quero me apresentar, eu sou Rafaela, da equipe dos 25 Segundos, e nós trazemos para vocês todas as segundas-feiras um tema que pode sim favorecer uma reflexão e um desenvolvimento socioemocional na sua vida. Um desenvolvimento no qual você pode aprender a trabalhar com temas super importantes e com ferramentas simples e autoaplicáveis. Ferramentas que você coloca lá na sua mente, no seu coração, na sua emoção, e aí você vai trabalhando com ela e ela vai fortalecendo, crescendo, fortificando e dando então os seus frutos. Por isso, sim, o semear. E com essa ideia, o que nós desenvolvemos? Vários temas, vários vídeos hiper importantes. Talvez você já tenha assistido vários deles, mas se você não assistiu, fica aqui a nossa indicação das playlists que tem lá no canal do YouTube, tá? Que é os padrões de comportamentos, os comportamentos fortalecedores, a melhor roda da vida, o poder das palavras. Nossa, aqui tem um vídeo muito legal que chama o poder das perguntas, como é importante o poder das perguntas. O poder da ação, como vencer a procrastinação em 25 segundos, o poder da ansiedade. Essa foi uma série muito importante, uma série onde nós mostramos a importância de entender e como trabalhar com a ansiedade de uma maneira saudável. Falamos no comecinho desse ano um tema muito bacana como abrindo espaço para o novo. Como é que eu vou colocar o novo na minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas emoções e no meu espaço físico se eu não abro espaço para ele? Então, como me desprender de pensamentos, de sentimentos e até mesmo de coisas físicas para que o novo possa entrar na minha vida? Falamos também o poder de recomeçar. Recomeçar para quê? E não por quê, porque eu tenho um motivo, para que eu tenho um propósito. Então, nós falamos sobre isso também e agora terminamos, semana passada, sobre o nosso tema, o poder do tempo. Um tema, assim, muito amplo, um tema muito importante, onde você entende que o tempo sofre uma grande influência do seu estado emocional. E aí nós falamos sobre isso na playlist passada. E agora nós vamos começar com um tema novo, um tema que você vive com ele, quer você queira, quer você não queira, mas você vive com ele 24 horas por dia. Você está se relacionando o tempo todo. Então, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Você vai fazer assim, enquanto aí o pessoal está logando e tudo mais, já pega o seu caderninho, já pega aquele caderno de anotação que você tem, minha tia tem um, eu sei disso, pega o caderninho de anotação, pega uma folha de sulfite, pega o seu bloquinho de notas, porque hoje eu vou fazer algumas perguntas para vocês, porque se nós vamos trabalhar relacionamento, nós precisamos entender algumas coisas sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque você se relaciona todo o tempo. E nós vamos aprender sobre isso. Então, enquanto o pessoal está logando, vai lá, já pega o caderninho, tá? E enquanto isso, eu vou te explicar também o motivo da minha camiseta aqui. É semear, sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Porque esse é o nosso ciclo de excelência emocional. Nós chamamos esse ciclo aqui de ciclo de excelência emocional. No sentir, nós trabalhamos as nossas emoções básicas. No entender, nós trabalhamos os nossos pensamentos. No mudar, nós trabalhamos as nossas crenças limitantes, o porquê fazemos o que fazemos e por que temos essas crenças limitantes. No escolher, nós fortalecemos as nossas decisões. Muitas vezes nós tomamos decisões e não
conseguimos levar adiante. Por quê? Porque elas não estão fortalecidas. Então, no escolher é como fortalecer as suas decisões. No agir é como sair da procrastinação. Às vezes eu posso entender as minhas crenças, eu posso escolher as minhas decisões e aí eu não tenho muita força para agir. Como desenvolver isso? Como sair da procrastinação? E o realizar é como alinhar o seu objetivo com o seu propósito de vida. E aí, depois que você faz isso, você retorna então a esse ciclo aqui e esse ciclo, conforme você vai desenvolvendo, você vai criando em você o ciclo de excelência emocional. É assim que nós trabalhamos. E por que nós fizemos todos esses vídeos que você já viu e vamos continuar fazendo? Para que você possa ter insights e você falar, nossa, é isso, eu vou usar aquela ferramenta naquele momento específico do meu trabalho. Eu vou usar aquela ferramenta no meu relacionamento com o meu filho. Eu vou usar aquela ferramenta ali para poder desenvolver um tempo melhor de qualidade de vida para mim. E assim nós vamos trabalhando, porque em um momento ou outro essas ferramentas elas podem te dar um insight maravilhoso para que você possa sim desenvolver então cada vez mais esse ciclo de excelência emocional, que é o método SEMEAR. Então, esse método desenvolvido por nós e aí trabalhado em cada vídeo, em cada série, em cada live que nós fazemos aqui. Então, chegou agora, né, o ano de 2021 e assim como eu sempre falo, nós não acreditamos que isso aqui seja um passe de mágica. Nós entendemos sim que assim como você planta uma semente e essa semente você tem que cuidar, você tem que regar, você tem que ir lá olhar direitinho aquela semente que você plantou para você poder vê-la crescer, germinar e dar frutos, assim é na nossa vida. Porque nós não acreditamos em mágica, nós não acreditamos que as coisas acontecem de uma hora para outra, de jeito nenhum. Nós acreditamos sim em ações emocionais, mentais e atitudes direcionadas. Então eu quero ir para lá, é para lá que eu vou, é assim que eu vou fazer, porém o meu caminho nunca é retinho, o meu caminho sempre tem o dia que eu estou melhor, o dia que eu não estou, mas assim, reconhecendo cada sentimento, cada pensamento, reconhecendo as minhas crenças limitantes, eu posso ir corrigindo e adaptando o meu caminho da melhor forma possível. Então, esse ano agora de 2021, eu acho que muitas pessoas, pode ser que você esteja nessa situação agora, se você está nessa situação, coloca aí um joinha, ou coloca assim, eu estou nessa situação, com essa sensação de que o ano ainda não mudou, não começou, porque parece que a gente veio de 2020 com toda a pandemia, com toda a paralisação que nós tivemos, com toda essa questão de isolamento que nós tivemos, e as coisas ainda parece que não engrenaram, parece que nós demos uma pausa na nossa vida, uma pausa no mundo, muitas coisas aconteceram. Nas lives passadas falamos sobre a importância do luto, falamos sobre a importância de rituais que nós não fazemos mais por causa da pandemia, como, por exemplo, um ritual importantíssimo que é o velório. Contei para vocês um pouquinho da minha história, da lacuna que ficou por eu não ter ido e não poder participar do velório da minha avó, como eu tive que ressignificar isso. Se você assistiu, você vai lembrar, se você não viu, depois você vai lá e dá uma olhada. E nós nunca sentimos, como humanidade mesmo, E se você é uma pessoa que gosta muito do convívio social, nós nunca sentimos tanta falta do contato interpessoal, mesmo quando nós estamos afastados e nós temos que conviver com as pessoas, mas porém conviver com essas pessoas de outra maneira. Então, quantos tipos de relacionamento você tem durante o dia? Você já pensou nisso? Quando você acorda, você sai de casa, você vai trabalhar, você se relaciona com as pessoas que você encontra, você se relaciona com os animais que você tem na sua casa. E outra, que muitas vezes nós esquecemos, e é por aqui que nós vamos começar hoje, nós nos relacionamos conosco. Ou seja, eu me relaciono comigo mesma. Então, nós queremos entender isso, porque a base de tudo aquilo que nós fazemos durante o dia a dia
é baseado em relacionamento. Mas o que é relacionamento? Da onde vem essa palavra? Qual é a ideia dessa palavra chamada relacionamento? Então você se relaciona assim, na sua casa, no seu trabalho, nas horas de lazer, você se relaciona em diversas ocasiões. Então, apesar do nome relacionamento ser muito conhecido, nós vamos entender agora um pouquinho sobre essa ideia do relacionamento. É como nós nos relacionamos e o que significa isso. Então, peraí, vamos lá. A palavra relacionamento, ela tem uma origem. Ela tem uma origem e ela vem da origem da palavra latim lá, chamada relatio, relatio, tá? E a palavra relatio tem uma outra raiz. Olha só, relacionamento vem de uma palavrinha lá no latim chamado relatio, que ela tem uma raiz aqui embaixo chamada relatus, relatus, que vem do verbo refero. Ah, nossa, preciso saber isso? Não, eu só quero que você entenda esse relacionamento que nós falamos hoje, da onde é que ele surgiu? Ele surge de algum lugar. Então, ele vai surgir lá de uma raiz bem lá no fundo, chamado refero, do verbo refero, que vem então do relatus, e daí vem do relatio, e daí vem o relacionamento. E refero significa relatar alguma coisa. Essa raiz aqui de baixo, essa raiz aqui significa relatar alguma coisa, referir-se a algum assunto, relembrar, dar ou trazer alguma coisa de volta. Esses quatro significados vêm dessa raiz aqui, e essa raiz traz então essa palavra maior na qual nós usamos sobre relacionamento. Então, uma coisa que eu queria mostrar para vocês que está aqui nessa raiz e é o que nós vamos trabalhar hoje, porque é importante a gente entender a raiz das coisas, aquilo que faz as nossas crenças, elas evoluírem, tanto as limitantes como as crenças fortalecedoras, todas têm uma raiz e o relacionamento também tem uma raiz, e eu queria pegar uma desses significados para trabalhar hoje com vocês, porque refero tem o sentido de trazer alguma coisa de volta. Refero, que é a raiz, tem o sentido de trazer algo de volta. Pode ser trazer a um lugar de volta, trazer uma pessoa de volta, uma memória de volta. Então, essa palavra refero tem isso. E o né? Que tem, porque aí eu posso pegar a palavra refere e dividir ela ainda. Olha que maluco. O re, né, do verbo indica repetição. Então, repetição. Então, eu sempre estou trazendo a memória, eu sempre estou trazendo aquele lugar, eu sempre estou trazendo aquela pessoa. Então, o re é a repetição. E o fero significa levar, trazer, carregar ou dar. Tá? Então, assim, o relacionamento tem muito a ver com essa raiz, que é dar, trazer, levar, carregar. Então, olha só as palavras que envolvem esse fruto aqui, se a gente pensar na raiz. Então, se eu penso nessa raiz, levar, trazer, carregar, dar, tudo isso, então, tem a ver com a palavra refero, que é a raiz do relacionamento. Então, nós podemos colocar literalmente que o refero significa voltar a levar, trazer outra vez. E o relacionamento também é isso, se você parar para pensar no fruto. É voltar a fazer alguma coisa com aquela pessoa, voltar a levar, trazer outra vez. Então, relacionar, nós podemos colocar um sentido para ela, como relacionar é trazer de volta. É trazer de volta o quê? Trazer de volta sentimentos, trazer de volta pensamentos, trazer de volta mudanças, trazer de volta ações, trazer de volta nossas realizações. Então, o relacionamento tem sim a ver com o nosso método aqui. Trazer de volta sentimentos, trazer de volta entendimentos, trazer de volta mudanças, trazer de volta escolhas, trazer de volta ações, trazer de volta realizações, e assim nós vamos. Então,
trazer de volta. Então, se você já está com o seu caderninho aí, você já pode anotar. Relacionamento vem da raiz refero, que significa trazer de volta. Beleza? Então, a gente vai trabalhar com isso. Só que com o tempo, lógico, as raízes, elas vão ficando longe aqui dos frutos, né? Vão ficando longe aqui desses frutos, que esse fruto aqui a gente está chamando, então, nesse primeiro momento, como relacionamento. E nós podemos, então, condicionar essa palavra, hoje em dia, com a ligação que nós temos entre coisas e pessoas. Entre duas pessoas. Duas pessoas se relacionam. Não só duas pessoas, mas você também tem relacionamento. Vou pegar aqui, tá? Olha, vou pegar uma pessoa e mais uma pessoa. Então, duas pessoas se relacionam. Duas pessoas se relacionam, mas esse não é o único relacionamento. Nós temos relacionamento também com animais. Nós temos também. Quantas vezes você não perdeu paciência com o seu animalzinho? É um relacionamento também. Nós temos também relacionamento com a nossa espiritualidade. Nós temos também. Nós temos também relacionamento com bens materiais. Nossa, vou voltar todo mundo aqui, tá? Nós temos também relacionamento com porque é aquela ideia do trazer de volta alguma situação. Então, vamos lá. Essa ligação, essa conexão afetiva, é isso que nós vamos falar agora, afetiva, ela pode ser tanto social quanto profissional, Então, ela pode ser essa conexão afetiva que eu tenho com alguém da minha família, ela pode ser um relacionamento social, que é a nossa comunidade como um bem maior, e ela também pode ser um relacionamento profissional entre as pessoas que estão ali no mesmo ambiente. Então, quais os sinônimos da palavra relacionamento? Você tem aí alguns sinônimos da palavra relacionamento? Eu vou colocar para vocês alguns aqui. Se quiser anotar, anote aí. Olha só, sinônimos. Convivência. Relacionamento é igual a convivência. Relacionamento é igual a contato. Nós temos contato. Relacionamento é igual a trato. Aquilo que eu trato com o outro. Relacionamento é igual a convívio. Relacionamento é igual a relação. Relacionamento é igual a caso. Isso mesmo, caso, né? Relacionamento é igual a união e também a ligação. Todas essas palavras, elas têm um sinônimo com a palavra relacionamento. Agora, presta atenção. Nos antônimos da palavra relacionamento, ou seja, aquilo que não tem nada a ver com relacionamento, ou seja, é o oposto do relacionamento, seria desunião, afastamento, desentendimento, isolamento, introspecção, rompimento, ruptura e tudo aquilo mais que se quebra na união. Então, como que você quer ter um bom relacionamento? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para vocês. Como você quer ter um bom relacionamento se você carrega dentro da sua mente ou dentro das suas emoções um sentimento de desunião, um sentimento de afastamento, um sentimento de desentendimento ou ações de desentendimento, uma postura de isolamento, de introspecção, pensamentos de rompimento, de ruptura? Se essas palavras elas fazem eco dentro da sua vida, se essas palavras elas fazem aí, elas estão reverberando e estão fazendo eco dentro da sua vida, saiba que o seu relacionamento, a palavra relacionamento, ela não está bem estruturada, porque o sinônimo de relacionamento é convivência, contato, trato, convívio, relação, caso, união e ligação. Entende? Só que essas palavras, afastamento, desentendimento, desunião, isolamento, introspecção, elas pairam também sobre nós.
Lógico que elas pairam. O que eu não posso deixar que aconteça para que um relacionamento ele seja contaminado é que essas palavras dominem o meu relacionamento. Que essas palavras elas tomem mais força no meu relacionamento do que os sinônimos que precisam ficar junto aqui com essa palavra relacionamento. Então, o relacionamento, ele pode sim acontecer, né? O relacionamento aí entre as pessoas e tudo mais, ele pode acontecer através da ligação afetiva, sem sombra de dúvidas. É o relacionamento que muitas vezes nós buscamos e buscamos muito, que é através do namoro, de uma amizade, né? Essas ligações afetivas, do parentesco familiar que nós temos. Então, o relacionamento ele acontece sim através dessas relações afetivas. Também o relacionamento acontece através das relações sociais, que são criar os contatos entre os indivíduos que você acabou de conhecer. Isso também é um relacionamento. Ou profissional, no seu trabalho, nos seus estudos, você está tratando ali. Todos os relacionamentos possuem uma coisa em comum. Se você quiser anotar, você pode anotar também aí. Mas ele possui uma coisa em comum. Anota aí, que é a convivência, atitudes e comunicação. Essas três palavrinhas aqui, convivência, atitude e comunicação, elas podem ser recíprocas ou não. Ou seja, eu posso fazer para o outro e o outro pode trazer de volta isso para mim. Olha lá a raiz da palavra. Então, eu posso fazer algo para o outro e o outro pode trazer isso para mim. Isso é um relacionamento mais do que saudável. Mas acontece relacionamentos também no que eu faço para o outro, só que eu não trago, isso não volta para mim. Então aí, muitas vezes são relacionamentos que nós precisamos observar, olhar e corrigir. Todos os relacionamentos, por melhor que seja, ele sempre pode melhorar. Presta atenção nisso que eu estou falando para você e é verdade. Todos os relacionamentos, por melhor que seja, tenha certeza que ele pode ser melhor ainda. Saiba sempre disso. Que se você, não, meu relacionamento já é super bom, sabia que ele pode melhorar ainda mais? Se ele é super bom, ele pode se tornar magnífico. Se ele é magnífico, ele pode se tornar estupendo. Então, tudo aquilo que você faz, tenha certeza que você pode fazer sempre melhor. Então, se você tem um relacionamento onde você dá e não volta, é um relacionamento que precisa ser melhorado. Se você tem um relacionamento que vai e que traz de volta, que aí está na raiz da palavra, que é muito bacana isso, então eu entrego, mas isso volta para mim, é um relacionamento bom, perfeito, mas ele pode melhorar. Ele pode melhorar. Então, por essa razão, sim, que muitas vezes nós precisamos olhar, parar um instante e olhar para os nossos relacionamentos para saber como que eles estão. Como está os relacionamentos que você tem? Quantos relacionamentos você tem? Nossa, eu tenho muitos relacionamentos e, às vezes, durante o dia, dependendo de onde eu vou trabalhar, o relacionamento muda de acordo com as pessoas. Tem momentos na minha profissão que eu vou me relacionar ali com os meus alunos, tem momento na minha profissão que eu vou me relacionar com outros profissionais, tem momento na minha profissão que eu me relaciono com vocês. Então, assim, a relação ela vai acontecendo em todos os momentos da nossa vida. E o bom relacionamento exige também 4 coisas. Anote aí. Por quê? Porque nós vamos começar falando sobre esse relacionamento e nós vamos levando esse tema, o poder dos relacionamentos, de forma a você poder aprofundar e buscar melhorar, porque sempre podemos melhorar algo a mais no relacionamento. Agora conta para mim, não é verdade que no relacionamento ou o relacionamento é aquilo que você deseja melhorar sempre na sua vida? Quer seja com quem for, pode ser o relacionamento com o seu cônjuge, pode ser o relacionamento com os seus filhos, pode ser o relacionamento com os seus pais, pode ser o relacionamento no ambiente de trabalho, pode ser o relacionamento com os atendentes quando você vai pedir alguma coisa, pode ser o relacionamento com os seus animais de estimação, pode ser o relacionamento com você mesmo.
com você mesmo. Você já pensou sobre isso? O como os relacionamentos podem melhorar? E como, quando esses relacionamentos eles melhoram, tudo melhora? Tudo melhora. Você já pensou nisso? E você sabe disso, porque eu acredito que em algum momento da sua vida, o seu relacionamento, algum relacionamento específico, ele estava tão bom que parece que a sua vida, nossa, ela fluiu naquele momento. E quantas vezes na sua vida você também já passou por isso, que o seu relacionamento estava ruim, estava sofrendo por algum motivo e aí parece que a sua vida desandou. Olha a importância emocional que tem o relacionamento em cima de cada um de nós. Quando os relacionamentos estão bons, parece que tudo vai a mil maravilhas. Pode vir aquela notícia que for, mas se o relacionamento está bom, nossa, isso passa, eu consigo enfrentar. Agora, se o meu relacionamento está ruim, pode vir a mesma notícia e aquilo faz meu mundo desabar. Por quê? Porque não está bom emocionalmente dentro de mim. Então, o relacionamento tem uma importância extremamente grande dentro das nossas vidas, dentro das nossas emoções, do nosso sentir, do nosso entender, tem muita importância. E 4 palavras extremamente importantes para o relacionamento são essas que eu vou falar agora. Olha lá: empatia, confiança, harmonia e respeito. Essas 4 palavras. De novo, empatia, confiança, harmonia e respeito. Essas 4 palavras, elas são extremamente importantes e fundamentais para um bom relacionamento. Aí você pode falar, nossa, Rafa, aí deu ruim. Você pode falar, aí deu ruim. Porque nesse momento, né? Nesse momento, eu não estou com uma harmonia tão boa. Não se preocupe, porque é aí que você vai precisar melhorar e vai precisar olhar, corrigir, olhar com carinho, com atenção, para que a harmonia melhore. Nossa, Rafa, é o respeito que está faltando no relacionamento. Então, se é o respeito, ótimo. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos dando clareza e aqui já começou, então, as nossas ferramentas. Por quê? Deixa eu arrumar aqui bonitinho para vocês. Então, por quê? Porque quando nós tratamos o nosso relacionamento com empatia, o colocar-se no lugar do outro, tratamos os nossos relacionamentos com confiança, tratamos o nosso relacionamento com harmonia, é harmônico, e tratamos o nosso relacionamento com respeito. Existe um sorriso no seu rosto, com certeza. Agora, quando uma dessas palavras, elas faltam, aí o relacionamento fica deficiente. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, na realidade 2, tá? E aí responda sinceramente aí no seu caderninho, não se preocupe que você não vai precisar compartilhar com ninguém, é aí a sua anotação, mas seja sincero, porque tem um livro chamado Relações Humanas, que ele vai falar muito, a base dele é relacionamento. Esse livro Relações Humanas, e ele vai analisar como anda as suas relações humanas, como é que está a sua postura diante da situação do dia a dia. Porque não entenda que relacionamento é algo que você casou, pronto, você já tem um relacionamento. Não entenda isso. O relacionamento, ele é desenvolvido todos os dias. O relacionamento, ele é fortalecido todos os dias. O relacionamento, ele é trabalhado todos os dias. O relacionamento tem que ser regado todos os dias. O relacionamento tem que ser cuidado todos os dias. Não importa com quem seja, quer seja com seu cônjuge, com seu filho, com seus pais, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus animais de estimação. O relacionamento tem que ser trabalhado todos os dias. Todos os dias. 24 horas por dia é o tempo que você tem para cuidar do seu relacionamento hoje. O seu relacionamento tem que ser cuidado hoje. Se você cuidou do seu relacionamento ontem, ótimo!
perfeito. Mas se você descuidar do seu relacionamento hoje, aquilo que você fez ontem não vai valer para hoje. Infelizmente. Se você fez uma coisa sensacional ontem e hoje você pisou na bola no seu relacionamento, tudo aquilo que passou já acabou. É hoje que você tem que cuidar do seu relacionamento. Não espere o dia de amanhã para cuidar do seu relacionamento, porque o amanhã nós nem sabemos se ele estará ali disponível para nós. Então, cuide do seu relacionamento hoje, com pequenas atitudes, com pequenas palavras. Não precisa ser nada mirabolante, mas quanto mais você cuida do seu relacionamento, quanto mais você dá e aquilo volta para você, melhor é. Mas Rafa, eu só tô dando, eu só dou, eu só vou dando. Eu vou dando as coisas e eu não sinto nada de volta. Ah, então vamos entender o que acontece para que isso possa também ser recíproco. Tá? Então a primeira coisa que eu quero que você responda para mim é a seguinte, mas de verdade, tá? Seja sincero. Sou uma pessoa fácil de me relacionar com outros? Sim, não ou às vezes. É só responder isso, sim, não ou às vezes. Vou repetir. Sou uma pessoa fácil de me relacionar com os outros? Isso é o que você acha ou é o que os outros dizem? Porque muitas vezes nós achamos uma coisa, mas os outros não dizem a mesma coisa que nós achamos. Ouça o que os outros dizem também. Ouça, tenha uma escuta ativa. Porque não adianta eu olhar e falar assim, eu sim, eu sou. Mas se alguém falou que eu não sou, opa! Se alguém fala o contrário, então isso tem que me chamar a atenção. Porque tudo aquilo que o outro fala é porque de alguma forma eu estou transparecendo isso. Se o outro fala uma coisa que eu acho que eu não sou, mas se ele olha para mim e vê isso em mim, significa que por algum motivo eu dei esse parecer para ele. Então, mais uma pergunta para você. Eu genuinamente me interesso pelas pessoas e pelos seus problemas? Sim, não ou às vezes? Vou fazer a pergunta de novo. Eu genuinamente me interesso pelas pessoas e pelos seus problemas? Gente, não tem problema se de repente você responder não às vezes, tá? Sim, não tem problema. A resposta é sua, deixa ela aí. Deixa ela aí. Só não minta para você mesmo. Deixa ela quietinha aí. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de habilidades para nos relacionarmos. É isso que nós precisamos, de habilidade para nos relacionarmos. Saiba de uma coisa, você não nasceu sabendo se relacionar. Um bebê não nasce sabendo se relacionar. Porque a relação que ele tem a primeiro momento é só chorar. E chora quando quer alguma coisa. Então ele vai aprendendo, conforme ele vai crescendo, a se relacionar. Se relacionar com a mamãe, se relacionar com o papai, se relacionar com o irmão. Porque o relacionamento não é algo que nós aprendemos quando nascemos. Não é algo que nós aprendemos quando nós completamos o Fundamental 1. Não é algo que nós aprendemos quando nós terminamos a faculdade. Não é. O relacionamento é uma construção diária. O relacionamento é uma construção do dia a dia. E outra coisa que acontece, conforme outras pessoas vão chegando nas nossas vidas, nós vamos ter que desenvolver novos relacionamentos. Um vovô, uma vovó vai aprender a se relacionar com o neto a partir do momento que ele tiver o seu neto. A partir do momento que ele tiver ali um neto para se relacionar. E é a mesma coisa como ele se relacionava com o filho? Não é. É um novo relacionamento. É uma nova vida. É um novo momento. Então, relacionamentos, eles vão aparecendo na nossa vida, independente de quantos anos você tem, e a cada momento que surge novo. Novos relacionamentos, novas condutas, novas ações, novas atitudes, e assim nós vamos. Mudei de emprego. Mudou de emprego? Novos relacionamentos. Mudei de profissão. Mudou de profissão? Novos relacionamentos. Mudei, chegou
Pessoas novas na minha família, sobrinhos, netos, filhos, novos relacionamentos. Você não tem uma cartilha de relacionamento, nós não temos. O que nós temos sim é ferramentas para aprender a lidar diariamente com o relacionamento. Apesar de nós sermos seres sociáveis, nós somos seres sociáveis, nós temos que aprender habilidades de nos relacionarmos. Você é sociável, eu sou sociável, todo ser humano é sociável, mas nós temos que desenvolver as habilidades de nos relacionarmos. Por quê? Porque quanto mais habilidade eu desenvolver, melhor vai ser o meu ciclo de crescimento emocional. E exige esforço? Exige esforço. Se você acha que só ouvindo o que eu estou falando aqui, você vai depois sair, já vai se relacionar de forma super, mega, hiper adequada com as outras pessoas, meu querido, sinto informar que não vai. Não vai. Você só vai se relacionar de forma adequada ou melhorada para com as outras pessoas se você praticar. Se você praticar a ferramenta, se você fizer com amor, com cuidado e com compaixão para com você mesmo também. Vamos errar no meio do caminho? Vamos! Vamos errar. Já estou falando, tá? Que nós vamos errar no meio do caminho. Nós vamos tropeçar no meio do caminho. Porque o caminho do relacionamento não é um caminho lindo, reto e sem nenhum obstáculo. Pensou se fosse, que maravilha, mas não é. O caminho do relacionamento é o caminho que nós trilhamos, com curvas para cá, curvas para lá, buraco ali, buraco aqui, uma pedrinha ali no meio do caminho, uma sujeirinha que eu tenho que limpar. É assim. É o caminho das nossas vidas. Então, precisamos sim ter habilidades interpessoais para nos relacionarmos com as outras pessoas. E com essas habilidades, sim, aí vamos conseguir conexões mais fortes e relacionamentos mais sólidos. Com essas habilidades, nós vamos ter relacionamentos realmente conectados com muita solidez e com muita estabilidade. Caso contrário, os nossos relacionamentos, eles são assim, ó, e se desfazem. Por que tem gente que se relaciona com uma pessoa, aí falando de relacionamento afetivo, né? Se relaciona com uma pessoa, daqui a pouco você vai conversar com ela, eu tô com outra pessoa. Aí dá mais um pouco, você vai encontrar com eu já mudei de namorado. Por quê? Porque os relacionamentos não têm essas habilidades. Quando você entende que é aquele relacionamento e aquele relacionamento precisa ser sólido, pode vir o que for. Não arrebenta, não. Pode vir o que for. Porque aqui eu estou com conexão forte. Porque essa conexão forte tem que ter aquelas 4 palavras que eu já falei. Né? E assim nós vamos trabalhando. Então, a primeira coisa que nós vamos tratar hoje é o quê? É o relacionamento mais importante que você tem que ter. Nossa, Rafa, existe isso? Existe. Existe um relacionamento que é muito importante, porque ele é o passo para que os outros aconteçam. Ele é o primeiro passo. Ele é o primeiro passo para que os demais relacionamentos também aconteçam. E nós vamos trabalhar em 3 aspectos, em 3 âmbitos, tá? Em 3. Hoje nós vamos falar só o primeiro, Segunda-feira que vem eu vou falar dos outros 2 e vou contar uma história ainda segunda-feira que vem. Mas hoje nós vamos falar só do primeiro, que é esse aqui, ó. É a habilidade que nós temos que desenvolver para nos relacionarmos conosco. Então, é a habilidade que você tem que ter para se relacionar consigo mesmo. Essa é a primeira habilidade de um relacionamento. Porque não adianta nada eu querer me relacionar com o outro se eu não sei me relacionar comigo mesmo. Nossa, até arrepia quando a gente fala assim. Sabe por quê? Porque isso tem que ser diário. Isso tem que ser diário. Não é porque eu fiz as minhas orações, não é porque eu fiz as minhas preces, as minhas meditações no dia de ontem, que vai estar valendo para hoje. Não.
Não é porque eu fiz alguma coisa bacana para mim ontem, eu dei um tempo para mim ontem, descansei ontem, que vai estar valendo para hoje. Não! Então, a primeira habilidade para se relacionar é a habilidade que nós temos que desenvolver para nos relacionarmos conosco. Ou seja, você tem que ter habilidade para se relacionar consigo mesmo. Então, agora anota porque eu vou passar algumas questões para essa habilidade. Porque, para um pouquinho, se você está aqui e você quer aprender, e eu vou te passar essas habilidades, e essas habilidades você vai ter que deixar elas mexendo na sua cabeça durante essa semana, até a gente se encontrar na próxima segunda-feira. Então pensa comigo como é importante que você anote isso, para que você tenha consciência daquilo que você tem que olhar para você e falar assim, nossa, eu preciso dessa habilidade, é isso que está faltando para mim. Antes de querer olhar para o seu relacionamento externo, antes de querer olhar para o seu relacionamento com o seu filho, antes de querer olhar para o seu relacionamento com o seu cônjuge, antes de querer olhar para o seu relacionamento com os seus pais, antes de querer olhar para o seu relacionamento com os seus amigos, com o seu relacionamento com os profissionais que trabalham junto com você lá no ambiente de trabalho, antes de você querer olhar para o seu relacionamento com os animais, antes de qualquer tipo de relacionamento, você tem que olhar o relacionamento que você tem com você mesmo. Vamos lá, então? Tá pronto para isso? Vamos lá. Primeira habilidade é o autoconhecimento. Pode anotar aí. A primeira habilidade é o autoconhecimento. Nos relacionamos com as pessoas da mesma forma com que nos relacionamos com nós mesmos. Nos relacionamos com as pessoas da mesma forma que relacionamos com nós mesmos. Se eu sou uma pessoa... Ai, Rafa, mas como que é isso? Não enxergo isso. Peraí, se você é uma pessoa que no seu relacionamento você vive brigando com o outro, saiba que dentro de você existe briga. Dentro de você. Quer você entenda isso, quer você não entenda isso. Quer que isso seja consciente ou inconsciente. Mas se você é uma pessoa que explode no relacionamento para com o outro, você explode dentro de você mesmo. Então não queira corrigir lá primeiro, corrija dentro primeiro. Porque se você corrigir dentro primeiro, o externo, puxa, é muito mais fácil, é muito mais fácil. Se temos dificuldade em nos aceitar, se nós temos dificuldade em nos perdoar, se nós temos dificuldade em reconhecer os nossos talentos, de entender a nós mesmos, certamente teremos todas essas dificuldades com as pessoas com quem convivemos. Isso aqui já deu uma excelente reflexão, né? E uma reflexão que se a gente parar para pensar, falar assim, nossa, isso aqui já dá para semana, nem precisa do resto. Porque se nós temos dificuldade em nos aceitar, em nos perdoar, em reconhecer aquilo que somos bons, os nossos talentos, e entender quem nós somos, nós teremos as mesmas dificuldades em reconhecer isso nas pessoas nas quais convivemos. Por isso, o autoconhecimento é o principal caminho para ter bons relacionamentos interpessoais. Nossa, Rafa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço para perdoar? Nossa, e aí e tal? Olha lá, tem vídeos importantes para vocês. Quer saber como perdoar? Tem um vídeo chamado Sem Mágoas. A gente fala sobre perdão nele. Como perdoar? Nossa, mas a pessoa já morreu. É para isso também. Tá lá. Mais uma coisa para você escrever aí. Entenda suas emoções. Entenda suas emoções. Essa é a segunda habilidade para esse relacionamento interpessoal. Entenda suas emoções. Cada emoção traz uma reação diferente. E se você é capaz de entendê-las, as suas emoções não são capazes de dominar a sua vida. Isso é fantástico! Isso é fantástico! Entenda suas emoções. Quando nós tratamos sobre a questão da ansiedade, foi exatamente por isso. Aquela playlist que nós fizemos foi exatamente por isso. Porque se você não entender as suas emoções, você não pode dominá-las.
E aí elas vão dominar a sua vida. E ser dominado por emoção não é tão bom assim. Então, isso é uma segunda habilidade que você tem que ter. E quando você entende como lidar com cada emoção e como ela age na sua vida, poxa, a ansiedade, ela tá me trazendo uma notícia aqui, ela quer me mostrar alguma coisa, como nós já fizemos e já comentamos lá. O medo quer me dizer alguma coisa, a tristeza quer me dizer alguma coisa. Então, se eu entendo essas minhas emoções e entendo como elas agem na minha vida, eu me torno também capaz de entender a emoção do outro. Se o outro está triste, é muito mais fácil de eu entender a tristeza dele. Se o outro está ansioso, é muito mais fácil de eu entender a ansiedade dele. Se o outro está com medo, é muito mais fácil eu entender o medo dele. Por quê? Porque eu entendo as minhas emoções e sei como elas agem dentro de mim. Aí a gente vê e faz aquele link com a palavra empatia, né? Se eu sei o que acontece dentro de mim e se eu vejo aquilo acontecendo no outro, eu consigo ser empático. Eu consigo olhar para o outro e falar, eu sei o que você está passando. Eu sei como isso faz um efeito nas nossas vidas. Talvez eu não saiba exatamente o que faz na sua vida, mas eu sei o que essa emoção provoca, porque eu já passei por isso, eu já vivi isso, e assim por diante. Mais um ponto, terceiro ponto. Descubra os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Descubra quais são. Não deixe eles encobertos. Não deixe os seus pontos fortes embaixo do tapete. Não deixe os seus pontos fracos escondidos. Não, traz ele todo mundo junto. Vamos lá, pessoal. Ponto forte, ponto fraco. Quem é ponto forte, ponto forte? Ah, esse aqui é fraco, esse aqui é fraco, esse aqui é fraco. Traz todo mundo aí. Não tem problema. Não tem problema. Mas aceite e descubra. Porque quando você reconhece que você é bom em muitas coisas, e você é, porque você tem talento. Você tem um talento que é só seu. Você pode fazer as coisas iguais a muitas pessoas, mas tem uma coisinha cereja do bolo que é só sua. Porque você foi criado com isso. Você foi criado com aquela pitadinha daquele talento específico. E também reconheça onde você é falho. Você não é você não é super-homem nem super-mulher. Você é humano, você tem as suas falhas e tem os seus acertos. Você tem os seus pontos fortes e também tem os seus pontos falhos. E quando você aceita isso e reconhece, você é capaz de aceitar cada vez mais o outro. Você entende que o outro também tem os seus pontos fortes e também tem os seus pontos falhos. Mas o que nós fazemos? Nós somos super rápidos em criticar o outro e somos lentos em entender o outro. Nós somos hiper rápidos. Pá! Critica. Não preciso nem de 5 segundos para criticar o outro. Mas às vezes eu preciso de 5 horas para poder entender o outro. E quando é conosco, então, o negócio é assim, né? Eu sou super rápido em me compreender, mas eu demoro um tempão para compreender o outro. Então, quando eu começo a entender os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, e aceito isso, eu também sou capaz de aceitar aquilo que o outro é. Mais uma, perdoe-se quando errar. Olha o perdão aqui de novo, gente. Perdoe-se quando errar. Essa é uma das fases aí da habilidade para você se relacionar com você mesmo. Perdoe-se quando errar. Seja menos crítico e entenda que você é um ser humano. Você não é a Mulher Maravilha e nem o super-homem. Você é um ser humano. Um ser humano. E como humano, você erra. Você é falho. Você tem os defeitinhos. Tudo bem, não tem problema. Todos somos assim. Todo ser humano comete erros. E quando você é capaz de lidar com os seus próprios erros, você consegue lidar com o erro das outras pessoas também. Mais uma? Vamos lá? Entenda quais são as suas necessidades nas relações.
entenda isso. Entenda quais são as suas necessidades nas relações que você desenvolve. De repente, a sua necessidade é ser reconhecido. Você precisa de reconhecimento. Muitas vezes, a sua necessidade é ser amado. Muitas vezes, a sua necessidade é por atenção. Muitas vezes, a sua necessidade é querer ser ouvido. E muitas vezes, a necessidade dentro de um relacionamento é de se expressar, é de ser motivado, é de ser apoiado. Então, reconheça. Mas, Rafa, como é que eu faço para reconhecer isso? Lá na playlist A Melhor Roda da Vida, lá nos relacionamentos, nós falamos sobre as 5 linguagens do amor, que nós podemos repetir aqui e reviver isso para você também. Mas depois, agora não. Porque nós temos necessidades nas relações. Primeiro, agora que você está anotando aí, só entenda qual é a sua necessidade. Poxa, a minha necessidade acho que é de ser reconhecido. Ou eu não estou me sentindo amado. A minha necessidade é de atenção. Ou a minha necessidade é de ser ouvido. É de ser motivado. Eu preciso de alguém que me motive. Sem crítica, sem julgamento, só reconheça. Entenda. Porque quando você consegue entender e reconhecer as suas necessidades, você consegue também entender o que as pessoas esperam de você e o que você espera das pessoas. Você consegue entender também as pessoas e o que elas esperam e o que você espera delas. Mais uma? Ame-se. 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 Essa é a regra básica para se relacionar com qualquer pessoa. Ame-se. Ame ao outro como você ama a si mesmo. Ou seja, ame-se para que você possa amar o outro. Porque se você não amar o outro, você não consegue amar outra pessoa. Ame o seu próximo como a si mesmo. E aí? Então, ame-se para que você possa amar o seu próximo. Ame-se. E essa é a regra básica para você se relacionar. O amor começa de dentro. O amor é de dentro para fora. O amor que eu reconheço, né? Quero um amor maior. Aí a música veio aqui. Então, o amor é de dentro para fora. O amor é de dentro para fora. Então, ame-se. Se você não é capaz de se amar, você não conseguirá transmitir esse sentimento para os outros. Se você não é capaz de se amar, você não vai conseguir transmitir esse amor para os outros. Você pode até amar aquela pessoa, você pode até amar, mas saiba que se você não se amar, a transmissão, ela não chega. É como se você segurasse o amor aqui, mas você não deixa que ele vá ser transmitido. Você não permite que ele seja transmitido. Então, primeiro, liberte-se, ame-se. E ao amar a você mesmo, aí sim você vai conseguir, até arrepiou aqui, ó. Aí você vai conseguir transmitir, levar essa transmissão, essa energia do amor para a outra pessoa. E aceite as diferenças. Aceite as diferenças. As pessoas são diferentes. Elas têm necessidades diferentes, elas têm pensamentos diferentes, elas têm sonhos diferentes. Não existe certo e errado nas relações que nós estamos tratando aqui. O que pode ser bom para você, pode ser que não seja bom para o outro. Então não enquadre o outro dentro da sua caixinha e ache que aquela caixinha é a caixinha que o outro tem que ficar dentro. Não! As pessoas são diferentes. A sua caixinha é a sua caixinha, a caixinha do outro é a caixinha do outro. Mas isso não impede que essas caixinhas se unam e formem uma caixa maior. Mas respeite. As pessoas são diferentes. Olha aqui, os bonequinhos são diferentes. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Mesmo se eu pegar da mesma cor, eu vou ver diferenças. Mesmo que sejam feitos por mais que sejam parecidos. Mas tem uma diferença. São diferentes. Então, aceite as diferenças. Então, meu querido,
Nós temos a segunda habilidade e nós temos a terceira habilidade para nós começarmos esse caminho sobre o poder dos relacionamentos. A segunda habilidade que nós vamos trabalhar, mas não hoje, segunda-feira que vem, são as habilidades interpessoais com os outros. Olha só, aqui eu vou falar das habilidades para com os outros. E depois nós vamos falar sobre a consciência social e a visão sistêmica nos nossos relacionamentos, aonde nós temos a plena consciência que nós somos interdependentes de tudo. Nós somos interdependentes. Então, a primeira coisa que eu quero deixar hoje para vocês é que pegue todas essas habilidades, né? Todos esses pontos que precisam compor a habilidade interpessoal, a habilidade de você trabalhar com esse primeiro relacionamento, que é o relacionar-se consigo mesmo, e trabalhe essa semana. Olhe para cada ponto, o autoconhecimento, o entendimento das emoções, o entender seus pontos fortes e pontos fracos, o perdoar-se, o entender quais são as suas necessidades, o amar-se e o aceitar as diferenças. Olhe, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por incrível que pareça, temos 7. Então dá para olhar, se você quiser e for organizado dessa forma, você pode olhar uma por dia, se você quiser, até 2. Mas olhe para isso e entenda como você tem se relacionado com você mesmo. E a partir daí, nós vamos fazer aquilo que a palavra, a raiz da palavra relacionamento, nos permite fazer. Que a raiz da palavra relacionamento é levar e trazer de volta. Levar e trazer de volta. Então, relacionar é trazer de volta aquilo que nós precisamos para nos completar. Né? Então, eu desejo a você, quero agradecer pela tua presença aqui, desejo a você uma excelente semana, te espero aqui na próxima segunda-feira, e durante essa semana vai ficar frases aqui e muitas coisas disponíveis para que você possa compartilhar sobre isso com os seus queridos, com os seus amados, compartilha, vai ter frase no Facebook, vai ter frase no Instagram, eu nunca sei qual é o lado que fica aqui, mas está aqui, Face e Insta, compartilhe aquilo que você vai receber durante o dia. Também assina aqui o nosso canal, deixa o sininho ativado para que você possa sempre receber as notificações. Compartilha, gente, compartilha, porque a essência de tudo isso que vivemos, ela tem uma base que é chamada de relacionamento. E nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre o poder dos relacionamentos. Então, por que tudo isso? Porque 25 segundos é tudo o que você precisa.